As fáscias envolvem, acondicionam e isolam as estruturas profundas do corpo. Em quase todos os locais sob a tela subcutânea está a fáscia dos músculos. A fáscia profunda é um tecido conjuntivo denso, organizado, desprovido de gordura. E esta fáscia que cobre a maior parte do corpo paralelamente ou de maneira profunda a pele e a tela subcutânea. As extensões de sua face interna revestem estruturas profundas, como músculos individuais e feixes neuromusculares, como a fáscia de revestimento. Nos membros, grupos de músculos com funções semelhantes e que têm a mesma inervação estão localizados em compartimentos faciais e separados por lâminas espessas de fáscia, denominadas de septos intermusculares. Esses septos intermusculares que se estendem centralmente a partir da bainha facial adjacente e acabam se fixando aos ossos. Os compartimentos podem refrear ou direcionar a disseminação de uma infecção ou tumor. Em alguns locais, a fáscia serve como local de fixação, ou seja, de origem, dos músculos subjacentes, embora geralmente não seja mencionada em listas ou quadros de origens e inserções. Mas na maioria das áreas, os músculos são livres e eles se contraem e deslocam-se sob a fáscia. Dessa maneira, a fáscia propriamente dita nunca passa livremente sobre os ossos. No lugar onde toca o osso, ela se funde firmemente ao periósteo, que é o revestimento do osso. A fáscia relativamente firme que reveste os músculos, e sobretudo aquela que circunda os compartimentos faciais nos membros, limita a expansão externa dos ventres dos músculos esqueléticos, que se contraem. Dessa maneira, o sangue, por exemplo, é expulso quando as veias dos músculos e os compartimentos são comprimidos, são estrangulados. As válvulas existentes nas veias permitem o fluxo sanguíneo unidirecionalmente, ou seja, numa direção única, em direção ao coração, e impedem o refluxo que poderia ocorrer com relaxamento muscular, com relaxamento dos músculos. Então, esse retorno sanguíneo nas veias não ocorre. Dessa maneira, os músculos que se contraem e as válvulas venosas atuam em conjunto como uma bomba músculo-venosa para reconduzir o sangue ao coração, em direção ao coração, sobretudo nos membros inferiores, onde o sangue precisa fluir contra a força da gravidade. Perto de algumas articulações, por exemplo, na articulação do punho e do tornozelo, a fáscia muscular sofre um espessamento acentuado e forma um retináculo para manter no lugar os tendões na região em que cruzam a articulação durante a flexão e a extensão, e impedindo que formem um atalho ou um arco através do ângulo criado. A fáscia subserosa. A fáscia subserosa, com quantidades variáveis de tecido adiposo, ela está localizada entre as fáscias ou entre as faces internas das paredes músculo-esqueléticas e as membranas serosas que revestem as cavidades do corpo. São as fáscias endotorácica, endoabdominal, ou seja, as fáscias parietal do abdômen, e a endopélvica, que é a fáscia parietal da pelve. As duas últimas, em especial, podem ser coletivamente ou em conjunto denominadas de fáscias extraperitoneais. No sentido das bolsas. As bolsas são sacos ou envoltórios fechados de membrana serosa, ou seja, uma delicada membrana de tecido conjuntivo que secreta líquido para lubrificar uma face interna lisa. Portanto, as bolsas, normalmente, elas se encontram colapsadas.
Ao contrário dos espaços tridimensionais ou dos espaços reais, esses espaços potenciais não têm profundidade. Suas paredes são apostas, tendo entre elas apenas uma fina película de líquido lubrificante, que é secretado pelas membranas em seu interior. Quando a parede é interrompida em qualquer ponto, ou quando um líquido é secretado ou formado em excesso no seu interior, dentro dele, torna-se espaços reais, preenchidos. Portanto, essa situação é anormal ou até mesmo patológica. Geralmente encontradas em locais sujeitos a atrito, as bolsas permitem um movimento mais livre de uma estrutura sobre a outra, impedindo a refringência, o contato, ou seja, diminui o atrito. As bolsas subcutâneas são encontradas na tela subcutânea entre a pele e as proeminências ósseas. Com a bolsa do cotovelo ou do joelho, as bolsas subfaciais, elas estão localizadas sob a fáscia profunda, e as bolsas subtendíneas facilitam o movimento dos tendões sobre os ossos. Já as bainhas sinoviais dos tendões são um tipo especializado, muito especial, de bolsas alongadas que envolvem os tendões. Geralmente quando atravessam túneis osteofibrosos que fixam os tendões no lugar. Às vezes, há comunicação entre as bolsas e as cavidades sinoviais das articulações. Como são formadas apenas por delicadas membranas serosas transparentes e encontram-se colapsadas, as bolsas não são facilmente notadas ou dissecadas em laboratório. Entretanto, podem ser exibidas por meio da injeção de líquido colorido, que causa a sua distensão, a sua dilatação. Assim, essas bolsas colapsadas, fechadas, circundam muitos órgãos. Por exemplo, o coração, os pulmões, as vísceras abdominais. Cada pulmão, por exemplo, é circundado por um saco pleural, mas não está dentro dele. E as vísceras abdominais são circundadas pelo peritônio, mas não estão dentro do peritônio. Nesses casos, a camada interna do balão ou saco seroso, como a gente normalmente costuma falar, é denominada de camada visceral. A camada externa do balão ou do saco seroso, aquela que fica em contato com a parede do corpo, é chamada de camada parietal. Então, para os sacos serosos, como a pleura pulmonar ou até mesmo o pericárdio, que envolve o coração, normalmente essas bolsas fibrosas, elas possuem duas camadas. Uma é denominada de camada visceral e a outra é denominada de camada parietal. Isso é importante na anatomia. Essa dupla camada de membranas de revestimento, com suas superfícies apostas, úmidas, proporciona a liberdade de movimento à estrutura circundada quando está contida em um espaço fechado, como o coração, em seu saco fibroso, que chamamos de pericárdio. Com esse episódio, encerramos a unidade 1 da nossa série Anatomia. Vejamos a unidade 2 no próximo episódio. Até mais!